Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h36. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje, o direito previdenciário. O STF tem na pauta de julgamentos ações que afetam os aposentados. Temos ali a revisão da vida toda, a aposentadoria especial para os vigilantes, o direito à pensão por morte do menor sob guarda e a aposentadoria especial da Polícia Civil. Temos ainda na Turma Nacional de Uniformização do Conselho Federal de Justiça, que julga a validade da chamada contribuição única, que elevou os valores de aposentadorias. Estamos recebendo, por enquanto, aqui em nossos estúdios, a doutora Rayane Ilis Neiva Máximo, ela que é advogada, também graduada em Ciências Contábeis, especialista em cálculos judiciais. Doutora Rayane, bem-vinda, bom dia. Bom dia Sérgio, bom dia ouvintes. É um prazer sempre estar aqui presente na Rádio Justiça. Daqui a pouco teremos os nossos outros convidados chegando e assim que eles forem chegando, vamos anunciando para você, ouvinte da Rádio Justiça, que pode nos acompanhar também pelo YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe para você ter imagens aqui dos nossos estúdios. Previdência Social, tema que vem assim preocupando bastante os advogados especialistas nessa área, principalmente depois da reforma da Previdência, doutora Rayane. Extremamente, né, Sérgio? Acho que, como nós estávamos comentando, a reforma da Previdência, na verdade, ela não foi exatamente uma reforma, né, como nós já tivemos ao longo dos anos, desde a instituição da Constituição, desde a promulgação da Constituição de 88. Na verdade, a emenda 103, ela promoveu, na verdade, uma nova Previdência, né, instituindo aí regras bem diferenciadas e em vários aspectos, reduzindo o valor dos benefícios, né, dos segurados, e especialmente aí na pensão por morte, na regra de cálculo dos benefícios programados e trazendo aí diversas possibilidades de questionamento quanto à constitucionalidade dessas alterações. Daí o Supremo Tribunal Federal vem apreciando diversas ações diretas de inconstitucionalidade e diversas questões envolvendo aí as alterações promovidas pela nova Previdência e trazendo esses questionamentos, né, na esfera constitucional. A senhora também, como professora de Direito Previdenciário, acredito que em sala de aula as perguntas borbulham, né? E qual é a principal pergunta que a senhora tem que responder? Ou as perguntas, né? Olha, Sérgio, essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, as perguntas são inúmeras, especialmente porque nós tivemos uma alteração constitucional, né, do direito previdenciário com a instituição da emenda 103, mas não tivemos ainda uma reforma da legislação previdenciária. Então, o que mais torna confuso e complexo em relação à legislação previdenciária é justamente o fato de que o plano de custeio e o plano de benefícios da Previdência Social, que são a Lei 8.212 e a Lei 8.213, ainda não se adequaram ao conteúdo constitucional. Então, o principal questionamento por parte dos alunos, e eu recentemente ministrei o curso de formação dos novos servidores do INSS, é exatamente esse embate entre o que foi instituído constitucionalmente e a legislação que ainda prevê a regra de cálculo e os requisitos dos benefícios anteriores à reforma previdenciária. E daí, os questionamentos, então, são principalmente em relação aos requisitos e forma de cálculo dos benefícios, porque houve uma alteração bem significativa em referência a praticamente todos eles. E vamos anunciar a chegada do Dr. Alexandro de Oliveira, o Dr. Alexandro, ele que é advogado e professor de Direito Previdenciário. Dr. Alex, chega um pouquinho mais aqui dentro da mesa. Sim. E também puxa o microfone um pouquinho mais perto para que as pessoas possam te assistir também pelo YouTube da Rádio Justiça. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo esforço de estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Agradeço o convite. As pessoas precisam ver minha beleza, não é verdade? Essa manhã, né? Serem agraciadas com a minha beleza. Mas grato pelo convite, vamos debater
debater e vamos conversar um pouquinho aqui sobre Previdência. Vamos então, já emendo outra pergunta para o senhor. Você está falando aqui com a doutora Rayane sobre a reforma da Previdência, e que ela falou assim que não foi bem uma reforma, né? Foi uma demolição e uma outra forma que foi refeita a Previdência Social. Muita insegurança jurídica nós temos nesse ponto. Foi até uma pergunta enviada pelo nosso querido Washington Barbosa, né? A insegurança jurídica que os advogados do direito previdenciário enfrentam todo dia. A reforma tem, de fato, recebido diversas críticas por conta do modo em que as alterações elas foram acontecendo. A principal motivação, talvez, da reforma da Previdência eram as preocupações com a manutenção do sistema, para que o sistema, obviamente, continuasse de pé. Então, fala-se e falou-se muito efetivamente de que ele estava insustentável ou que estaria insustentável em curto prazo de tempo. A gente sabe que, obviamente, o dinheiro não é infinito, né? Então, consequentemente, havia, sim, de fato, necessidade de se trabalhar em algum contexto a manutenção da garantia do sistema como um todo, não só da Previdência, mas também da Seguridade Social. Há críticas, como eu falo, e provavelmente muitos também devem observar, no formato em que isso aconteceu. Se há de fato, ou se havia de fato, preocupações no sentido do custeio, né? Do custeio não, da questão da falta de dinheiro, como eu acabei de falar, o dinheiro não é infinito. Se a gente precisa pensar, então, também nessa questão da reserva do possível, né? Efetivamente, uma das críticas que eu faço de forma bastante contundente é com relação à questão do custeio. Então, preocupou-se muito em limitar acesso a benefício, em diminuir o valor de um benefício previdenciário, em criar regras, criando um contexto de faixas etárias para acesso a benefícios previdenciários, mas não se preocupou com a questão do custeio. O custeio acabou ficando de lado. Não houve necessariamente uma reforma do custeio do sistema de seguridade e da Previdência, de modo que ele pudesse ficar mais inteligente, de modo que ele pudesse ser mais eficiente, né? Em verdade, o que a gente tem observado, e a crítica que eu também faço bastante, é uma renúncia fiscal bastante grande. Né? Você tem uma mudança de formato nas relações de trabalho, que tem sido hoje em dia o principal formato de custeio previdenciário, e você tem hoje as relações de trabalho cada vez mais diminutas. Então a folha de pagamento vai diminuindo, você vê hoje uma automação de serviços, né, da prestação de serviços e das relações de emprego muito grande. Não é um caminho que você volta, isso é natural acontecer, mas não há uma preparação, uma adequação a esse novo formato de trabalho para que o custeio de previdência continue existindo. A Previdência, como ela é custeada? Pergunto para a doutora Rayane. É só da contribuição feita pelo trabalhador ou não? Não, de forma alguma. Inclusive, muito se fala, né, sobre... E a reforma, ela foi fundamentada nisso, sobre a questão de que a Previdência iria quebrar e que haveria um grande rombo previdenciário, um déficit. E muito se fala sobre as contribuições sociais pagas pelos empregados, né? E, na verdade, é princípio constitucional da Seguridade Social a diversidade da base de financiamento, que é criada e ela é existente justamente para dar uma garantia, uma estrutura financeira, uma base financeira orçamentária importante para a Seguridade Social e que não vem apenas das contribuições sociais. Eu costumo dizer que se você tem apenas um emprego, o risco de você perder o emprego e passar por uma necessidade, né, financeira é muito maior do que se você tem, sei lá, 2 fontes de renda, um aluguel que você recebe ou alguma outra, a diversidade, né, das fontes de financiamento. E assim é na Seguridade Social. A Seguridade Social, ela tem, além das contribuições sociais, que evidentemente sustentam e financiam o sistema, também a contribuição dos empregadores sobre folha de salário, sobre lucro. Temos as contribuições por parte da própria União, por parte de concursos de prognósticos, que muito, né, as loterias, eventos esportivos e etc. Então, assim, a base de financiamento da Seguridade Social, ela é bem sólida, né? Ela não depende de apenas uma
fonte de financiamento. Inclusive, certa vez eu vi um comentário bastante interessante, que é no sentido de que o dia que a Previdência Social quebrar, Sérgio, esse será o menor dos problemas do Brasil. Porque para que a Previdência Social efetivamente quebrar, muita coisa já deu errado, né? Porque a base de financiamento dela, ela é extremamente... há um financiamento ali uma previsão financeira orçamentária muito grande. Então, o fato do financiamento dar a garantia de que os benefícios devem ser pagos, e evidentemente também é um direito social, né? E por direito social nós temos alterações na sociedade que podem fundamentar revisões, mas ao mesmo tempo a Constituição da previsão do custeio, que para fundamentar a reforma da forma como foi feita, ela foi, sob o meu ponto de vista, assim como também trouxe o professor Alexandro, de uma forma que não sustenta o fundamento para uma reforma tão invasiva e de forma a gerar tanta insegurança jurídica. Porque sempre ouvimos, né, professor Alexandro, a Previdência... temos menos trabalhadores, a população está envelhecendo e os jovens não estão trabalhando tão cedo, ela vai quebrar. Então, isso não tem fundamento. Ele tem em alguma medida um acerto desse tipo de afirmação. É um fenômeno não só aqui nosso do Brasil, Sérgio, obviamente, é um fenômeno mundial. A população tem envelhecido. Os sistemas de seguro, de um modo geral, sejam privados ou sejam públicos, eles fazem a observação e a evolução desse quadro e desses números. Então, isso é bastante natural. No entanto, como disse bem a professora Rayane, o nosso sistema de financiamento, não só da Previdência, mas da Seguridade como um todo, ele tem uma base de financiamento mais ampla. Usou-se muito o exemplo, à época da reforma da Previdência, dos sistemas de previdência dos regimes próprios, né? E utilizou-se também muito como exemplo, à época, para criar um certo, eu vou utilizar esse termo aqui, um certo pânico geral da população, da necessidade da reforma do regime geral de previdência, utilizando como exemplo os sistemas de regime próprio de previdência. Os sistemas de regime próprio de previdência têm um financiamento mais restrito. Tá? Você tem o ente público, que é o empregador, vamos colocar assim, né? E aquele que presta o serviço como fonte de custeio. Então, a fonte de custeio ela é muito reduzida, o número de trabalhadores é bastante grande, né? E, consequentemente, aquele sistema ele não tem muita solidez de manutenção, porque, obviamente, falta dinheiro. Tá? Tanto que o servidor que está inativo, ele tem que manter-se contribuindo para que o sistema continue vertendo e conseguindo continuar a pagar os seus benefícios previdenciários, o que não acontece no regime geral. E a gente vai dar até mais um exemplo. Não está mais vigente hoje aqui no sistema atual do regime geral de previdência, a reforma ainda bem que tirou isso também, né? Mas nós tínhamos aquela desvinculação, né, das receitas da União, em que eram retirados do sistema do regime geral, da Seguridade, né, algo em torno de 30% do montante específico dentro do orçamento da Seguridade Social. Então, se estava faltando dinheiro, da onde tirava 30% todos os meses ou todo aquele período lá? Então, assim, Sérgio, de fato, as questões que foram levantadas à época não foram adequadamente discutidas. Repito e insisto, seria necessário sim fazer um tipo de reforma, uma readequação. De tempos em tempos, isso tem que acontecer em sistemas como esse, mas não do formato como aconteceu, acredito eu. Tá? Mas já passamos e agora a gente tem que trabalhar exatamente o que nós temos aí agora. E com a reforma tributária, ou melhor, a reforma previdenciária, né? Falamos tanto de reforma tributária, uma coisa acaba interferindo na outra, mas uma grande perda que podemos dizer nessa reforma previdenciária foi a questão da pensão por morte? Ah, sim, com toda certeza. Como falou o professor Alexandro, nós tivemos... há a possibilidade, e o sistema ele precisa estar aberto às reformas, porque temos alterações da realidade social. Então, havendo alterações da realidade social, aumento da expectativa de vida, inversão da pirâmide, né, como você falou, Sérgio, de
diminuição da quantidade da população ativa, aumento da quantidade da população aposentada. Então, essas inversões e essas alterações, elas podem sim ensejar uma alteração em relação aos requisitos na reforma da Previdência, né? E ensejar a existência da reforma da Previdência. Agora, da forma como foi feita, e especialmente em relação à pensão por morte, tivemos aí uma grandíssima alteração. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 7051, já apreciou a legalidade, a constitucionalidade, perdão, do artigo 23 da emenda 103, que trouxe outra forma de cálculo da pensão por morte, e o Supremo Tribunal Federal já decretou a constitucionalidade desse artigo e a possibilidade dessa nova regra de cálculo. Só explicando aqui de uma forma bem didática e geral, né, para não confundir ninguém também, antes, por exemplo, a forma de cálculo da aposentadoria, ela era bem mais benéfica do que a forma como foi estabelecida agora, né? E em relação à pensão por morte, nós temos duas situações. Quando o segurado falece, ele pode estar aposentado ou não. Se ele estiver aposentado, a pensão por morte vai ter uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. Então, por exemplo, se ele faleceu e deixou uma esposa e um filho, o benefício vai ser de 70% do valor da aposentadoria que ele recebia. Agora, se ele não era aposentado, o sistema vai calcular qual seria o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito. E quando ele vai calcular o valor desse benefício, ele já vai ter uma regra muito inferior ao valor que era anteriormente, né? Que ao invés de ser, por exemplo, 100% do salário de benefício, vai ser 60%, mais 2% a cada ano de tempo de contribuição. Então, já houve uma redução na hora de calcular o valor da aposentadoria. E depois ainda há uma nova redução, nesse exemplo que utilizamos em relação à quantidade de dependentes, aplicando aí os 70%. E para piorar, Sérgio, as cotas dos dependentes, quando elas são extintas, por exemplo, se havia ali um filho menor de 21 anos e esse filho atinge os 21 anos e vai perder o direito à pensão, essa cota dele, a cota dos 10% que ele teria direito, não reverte para o montante, né, do valor principal da pensão por morte. E isso era uma lógica que o sistema utilizava anteriormente. Então, assim, no cálculo da pensão por morte, o benefício ele foi impactado em diversas circunstâncias, seja no cálculo do valor principal, do valor da aposentadoria que teria direito segurado, seja em relação à quantidade de dependentes, essa questão da cota familiar mais 10% por dependente, e também a irreversibilidade das cotas. Então, estamos aí diante de uma alteração gigantesca, né, em relação ao valor da pensão por morte e fundamentada apenas em relação à questão financeira, né, em relação a um suposto rombo, uma suposta um grande déficit do regime geral, que há vários estudos aí comprovando que não foi bem da forma como foi divulgada, né? Foi gerando, não me lembro a palavra que o professor Alexandre... O pânico, exatamente, um pânico social. Então, a pensão por morte, ela teve aí uma redução extremamente importante e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, em relação a essa forma de cálculo inicial, já fixou a sua constitucionalidade. Doutora Alexandra, ainda sobre pensão por morte, as pessoas devem chegar ao seu escritório com essa dúvida. O que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte? Tem como melhorar isso, planejar isso, amenizar este impacto com essa perda? Os benefícios, de um modo geral, todos eles, a principal matriz, ou as grandes matrizes, vamos dizer assim, do pós-reforma com relação à questão de benefícios previdenciários, são duas, normalmente eu coloco duas como grande movimento de transformação. Primeiro, é criar um embaraço no acesso aos benefícios, elevando
o sarrafo, vamos colocar assim, colocou um sarrafo alto. O requisito etário para benefícios de um modo geral, ele entra com tudo no pós-reforma. Ou seja, para você ter acesso a um benefício previdenciário, você vai ter que ter uma idade também avançada. Os benefícios com característica programada, né, as aposentadorias por tempo de contribuição, idade especial, enfim, esses benefícios de um modo geral com característica programada, eles vão exigir, além de tempo de contribuição ou um tempo de contribuição qualificado, eles vão exigir também uma idade mínima, tá? Então esse é o primeiro contexto, uma idade mais avançada, uma idade mais alta para acesso a um benefício previdenciário. O segundo contexto é que o valor dos benefícios caíram significativamente. Você tem também ainda dentro desse mesmo quadro situações em que a idade efetivamente não vai afetar no acesso ao benefício como requisito. Seriam os casos de benefícios por incapacidade ou até mesmo a própria pensão por morte. Só que nessas situações, os benefícios previdenciários acabam caindo de valor consideravelmente. Não tem idade? Não tem idade. Não vai ser exigido um requisito etário? Não vai ser. Então, nestes casos, né, os benefícios previdenciários terão um valor menor. Então, para você trabalhar com projeções ou com situações de projeção de aposentadoria futura, né, sempre é um bom trabalho. Hoje é um trabalho e demandas, né, que têm surgido efetivamente no dia a dia de preocupação real, né, daquele que é segurado hoje do sistema previdenciário do INSS. Trabalhar exatamente com questões de projeção. É óbvio que você não consegue fazer projeções de um evento inesperado, né, do imponderável que é a morte, mas você pode sim, de fato, manter-se ali boas condições de qualidade de segurado, manter-se, se possível, boas condições de atividade contributiva, para que você não seja pego de surpresa no caso de uma eventual fatalidade. Agora, 8h59, vou fazer um intervalo, peço licença para os convidados e já voltamos com o nosso debate sobre o direito previdenciário. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. Vamos continuar com o nosso debate? 9-3. Revista Justiça. Debate. Debate que você pode assistir também pelo YouTube da Rádio Justiça com imagens aqui do nosso estúdio. Estamos falando sobre direito previdenciário, o STF, que tem na pauta julgamentos de ações que afetam os aposentados. Vamos falar também ainda hoje sobre a Turma Nacional de Unificação do Conselho Federal de Justiça, que julga a validade da chamada contribuição única, que elevou os valores de aposentadorias. Estamos recebendo aqui o Dr. Alexsandro de Oliveira, ele que é advogado e professor de Direito Previdenciário, mais conhecido como professor Alexsandro. Professor, obrigado por estar conosco ainda nesta parte final do debate. Grato mais uma vez pelo convite, Sérgio. É sempre um prazer poder estar por aqui. Também a doutora Maria Fernanda não pôde vir, teve um acidente de trânsito no caminho aqui da Rádio Justiça, mas está bem e que tudo se resolva, doutora Maria Fernanda Virte. Está conosco também a doutora Rayane Iles Deiva Máxima, advogada e professora de Direito Previdenciário, também graduada em Ciências Contábeis e especialista em cálculos judiciais. Obrigado mais uma vez. Imagina que é isso, o prazer é meu de estar presente. Obrigada. Vamos lá, professor Alexsandro. Vamos falar sobre o julgamento aguardado aqui, um deles aqui no Supremo Tribunal Federal, que é a revisão da vida toda. Como é que está esse julgamento, o que aconteceu? Faz um retrospecto para o nosso ouvinte entender. Tá levando a vida toda, né, Sérgio? Essa é a piada que não adianta, né? Essa não tem jeito. O tema revisão da vida toda é bastante interessante. Ele já há algum tempo, né? Por exemplo, eu já observo que nós temos movimentos sobre esse tema já desde os anos de 2016. A revisão da vida toda tem no seu contexto, vou tentar explicar aqui de forma rápida, simples e didática. Os benefícios previdenciários a partir do ano de 1999, né, que tinham no cálculo de formação do salário de benefício, o salário de benefício é a média, tá, Sérgio? Faz-se uma média para você fazer a apuração do valor do benefício, uma média da sua atividade salarial, da sua atividade contributiva. Até 1999, a média era realizada com base nos últimos 36 salários de contribuição,
o nosso sistema previdenciário resolveu evoluir o formato desse cálculo de forma muito inteligente, definiu que a média não seria apenas mais pelos últimos 36, e sim por todo o período contributivo. O que é muito mais inteligente, porque você mostra a fotografia geral da atividade contributiva do segurado. Se você vai pagar um benefício para essa pessoa que tem como base a prévia contribuição, nada mais adequado do que você fazer a média de toda a atividade contributiva. Isso foi no final do ano de 1999, naquele mesmo momento, foi criada também uma regra intermediária, uma regra de amenização desse contexto, uma regra de transição, regra essa que definia que a base de cálculo, né, para aqueles, né, que naquela alteração em 1999 já eram contribuintes do sistema previdenciário e não estavam preparados adequadamente para ter um benefício com base de cálculo em todo o período contributivo, que ele tivesse a sua base de cálculo comprimida, uma base de cálculo reduzida, base de cálculo essa iniciando em julho de 1994. Então, a partir daquele momento, em 99, você tinha 2 formatos de cálculo para formar o valor do benefício previdenciário. Um com a base comprimida, né, não vida toda, e um com a base estendida ou expandida, a vida toda. O fato é que a autarquia previdenciária, o INSS, decidiu ou definiu que a base de cálculo para todos os beneficiários naquele momento do requerimento do benefício seria com a base comprimida e não com a base expandida. Então, de 99 até 2019, quando nós tivemos a reforma grande constitucional de 2019, todos os benefícios previdenciários concedidos pelo INSS foram e tiveram a utilização da base de cálculo comprimida quando o segurado já era contribuinte antes daquele momento, daquela alteração legal. Isso não foi observado num primeiro momento, nos primeiros anos, e num segundo momento isso foi observado, essa inadequação do cálculo, a inadequação de apenas um formato de cálculo, a não utilização da regra geral do cálculo, e virou o tema conhecido como revisão da vida toda. Tá? Que num primeiro momento, no judiciário, já que há muitos anos o cálculo vinha sendo feito sempre no formato que o INSS entregou, o judiciário num primeiro momento não conseguiu identificar essa segunda regra de cálculo no primeiro momento, mas efetivamente num bom trabalho da advocacia previdenciária via STJ, ao final de 2019, né, o tema 999 foi julgado, e foi julgado autorizando-se que esse cálculo de concessão fosse feito com a base expandida também, desde que esse cálculo fosse melhor para o segurado. Então, julgou-se com base no melhor benefício, calculava-se qual dos 2 formatos de cálculo era o melhor para o segurado, para o beneficiário, e aplica-se o cálculo do melhor benefício, isso primeiro em 2019 no STJ. Houve recurso do INSS, né? Esse recurso ascende à casa do STF, o STF ao final de 2022, uma votação até bastante apertada, por 6-5, concede, mantém a decisão e autoriza também o cálculo no formato dos critérios da vida toda, agora, caso esse seja melhor, né, para o beneficiário. E depois disso, doutora Rayane, por favor, complemente essa história. História é longa, né? A história leva a vida toda. Bem, o STF decidiu favorável 6-5 e logo em seguida, obviamente, houve interposição de embargos de declaração em que está sendo requerida, né, uma modulação dos efeitos por parte do Supremo, especialmente isso, mas o principal motivo ali é que está sendo suscitada uma violação à cláusula de reserva de plenário, sustentando que o julgamento do STJ já estaria viciado em razão de não ter contemplado, porque como houve uma análise de constitucionalidade, né, que deveria ter sido feita uma análise em plenário e não foi. Então, são diversos questionamentos que estão sendo apresentados por intermédio de embargos de declaração. O STF, em um primeiro momento, né, como disse o professor Alexandro, quando o Supremo, nessa votação por maioria, reconheceu o direito à revisão da vida toda, houve uma comemoração, né, por parte dos segurados, no sentido de que teriam ali assegurado o seu direito a um benefício mais vantajoso, conforme a contribuição feita por todo o seu período contributivo. Mas o Supremo Tribunal Federal já colocou em pauta, veio algumas vezes, ainda não foi finalizado o julgamento dos embargos de declaração, em que
temos ali vários votos, né, divergentes dos ministros, seja determinando uma modulação dos efeitos para que os efeitos retroativos do direito seja apenas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas temos aí uma decisão, um voto preocupante do ministro Zanin, em que ele está acolhendo a nulidade em razão da cláusula de reserva de plenário, suposta violação à cláusula de reserva de plenário, e aí ele está sugerindo no seu voto a anulação do julgamento do Supremo para que o processo retorne ao STJ e seja apreciado em plenário. Então, ainda não finalizou o julgamento no STF e seguimos aí aguardando uma finalização, uma ponderação maior, né? O que vai ser decidido efetivamente pelos ministros nesse julgamento dos embargos de declaração. A situação fica aí definida, enquanto isso as pessoas que entraram com esse pedido da revisão da vida toda não estão recebendo por ela. Olha, salvo situações muito raras, né, de eventualmente algum pedido ter sido concluído antes de eventualmente qualquer suspensão do processo judicial, os processos hoje de revisão da vida toda que estão sendo distribuídos estão ficando suspensos por determinação expressa do próprio STF, né? Então, todos os procedimentos de revisão da vida toda estão suspensos. Como eu falei, há raríssimos casos, raríssimas exceções de julgamentos que já foram concluídos antes de qualquer suspensão e, eventualmente, um ou outro pode estar recebendo, mas são pequenos, um pequeno grupo de pessoas que podem estar em situação como essa. Temos uma outra ação aqui no Supremo Tribunal Federal que trata da aposentadoria especial para os vigilantes. A senhora pode explicar um pouquinho para nós sobre essa aposentadoria, doutora? Bom, a aposentadoria especial, ela é um benefício concedido às pessoas que trabalham sujeitas a condições especiais de trabalho. Então, são aquelas pessoas que trabalham sujeitas à insalubridade, à penosidade, a situações que geram condições especiais de trabalho. E é necessário que, evidentemente, haja uma comprovação dessa efetiva exposição aos agentes de risco, né? E uma vez comprovada essa efetiva exposição aos agentes de risco, haverá ali, então, o direito à aposentadoria especial que leva em consideração idade e mais um tempo de contribuição diferenciado em relação à efetiva exposição aos agentes de risco. Inclusive, além da aposentadoria especial no caso específico dos vigilantes, né, há também no Supremo uma grande discussão em volta da própria aposentadoria especial, né, para todas as categorias. Por quê? Houve aqui uma inversão da lógica da própria aposentadoria especial quando da instituição da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Porque se a lógica da aposentadoria especial é a de proteger o trabalhador que esteja trabalhando sujeito a condições especiais de trabalho. Então, aquele trabalhador está trabalhando sujeito a condições especiais de trabalho que vá prejudicar a sua saúde. Então, o sistema prevê requisitos mais brandos, né, em relação ao tempo de contribuição, ao tempo de exposição, e antes da reforma retirava aquela pessoa dessa atividade prejudicial, independentemente da sua idade. Já a reforma da Previdência, na Emenda 103, ela estabeleceu aí uma idade mínima. Então, se a aposentadoria especial, em casos de exposição, nós temos 3 níveis de exposição, grave, moderada e leve. Na grave, são 15 anos de tempo de contribuição, na moderada, 20 anos e na mais branda, 25 anos de exposição. Se o sistema agora exige uma idade mínima, isso consequentemente vai fazer com que a pessoa continue trabalhando exposta àqueles agentes prejudiciais por muito mais tempo até aguardar a idade mínima. Então, houve aí um desvirtuamento do núcleo essencial da aposentadoria especial. E em relação aos vigilantes, há o questionamento se os vigilantes têm ou não direito à aposentadoria especial, se eles estariam ou não sujeitos a essas condições especiais de trabalho. Porque os vigilantes,
muitas vezes trabalham armados, né, ou em situações trabalho noturno, etc. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vai apreciar, além da questão, né, em outra ação direta de inconstitucionalidade, que vai apreciar o direito, a reforma da aposentadoria especial, também em relação ao dos vigilantes, em relação aos requisitos que vão ou não ensejar a efetiva exposição da saúde desses trabalhadores. Algo a complementar ainda desse ponto, professor Alexandre? Os vigilantes, a grande dificuldade dos vigilantes, a professora Rayane colocou, a aposentadoria especial, ela tem o trabalho de identificação de exposição a agentes agressivos. O agente pode ser físico, químico ou biológico. E a depender da gradação, você pode ter uma aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos. O vigilante ele estaria em qual desses agentes agressivos? Nós temos também mais um outro agente agressivo, que é o agente periculosidade. Tá? Então, a periculosidade para o vigilante que trabalha numa relação de segurança, né, no reforço de segurança, ele estaria ou está adstrito a essa condição de periculosidade. O debate ele fica no seguinte sentido, Sérgio. Se para configurar ou para a configuração dessa periculosidade, esse trabalhador, esse vigilante, precisaria estar condicionado a, por exemplo, uso ou não de porte de arma de fogo. A discussão ela fica principalmente nesse aspecto. Se tem ou não a necessidade de comprovação do uso ou não de porte de arma de fogo. A decisão do STJ aponta para não necessidade de utilização de arma de fogo. Aliás, o que para mim, particularmente, faz muito sentido. Se você não está usando arma de fogo, você está mais ainda exposto à periculosidade quando você trabalha com vigilância, né? E quando você trabalha com arma de fogo, obviamente você está mais seguro, né? Você que trabalha com vigilância, você estaria mais seguro. Mas a discussão e o debate ele vai exatamente dentro dessa linha, né? Nós temos hoje posicionamento do STJ no sentido da não necessidade específica de prova de utilização de arma de fogo, e ainda há esse debate no STF para ver se a continuidade desse posicionamento do STJ será mantido. De um modo geral, se o segurado, o trabalhador vigilante, comprova a exposição ao agente agressivo periculosidade, ele terá direito à aposentadoria especial. Aproveitando o gancho, o policial civil também aguarda o julgamento sobre essa aposentadoria especial. É a mesma situação de estresse? É um pouquinho diferente, vamos dizer assim, no que diz respeito ao tema debatido no tribunal. Os policiais, obviamente, eles já estão dentro de um outro regime de previdência, que é o regime próprio. A professora Rayane conhece bastante desse assunto, muito melhor até que eu. No entanto, efetivamente, o policial, obviamente, aquele que trabalha com as forças policiais, também está exposto a esse agente de periculosidade e faz jus direito à aposentadoria especial. No entanto, os servidores públicos sempre tiveram o problema de não ter regulamentação de sua aposentadoria especial. Por isso, o debate dentro do judiciário. O debate que está hoje no STF não seria necessariamente até com relação à questão do direito ou não à aposentadoria especial, no meu modo de ver, e sim no que diz respeito à questão do que trata o valor do benefício e da manutenção ou reajuste do valor desse benefício quando concedido a aposentadoria especial. Me parece que já está muito bem pacificado o direito a servidores públicos de ter condições de acesso a aposentadorias especiais já há alguns anos. Não é isso, professora Rayane? Por favor, professora. Perfeito, professora Alexandra, é isso mesmo. O direito à aposentadoria especial, no regime geral de previdência social, ele já era positivado e já era garantido. Mas, em relação aos servidores públicos, houve ali uma lacuna, né, legislativa, em que a Constituição previa que deveria existir a aposentadoria especial dos servidores, mas essa regulamentação não veio. E daí foi a partir dessa lacuna legislativa que o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fixou a súmula vinculante 33, em que garantiu a aplicação das regras do regime geral para os servidores públicos, mas essa questão ficou solucionada, vamos dizer assim, com a reforma da Previdência, já que a emenda Constitucional 103, ela regulamentou a aposentadoria especial para os servidores públicos e especialmente para os policiais. Mas o questionamento que permaneceu ainda e que foi objeto do tema 1019 no Supremo Tribunal Federal foi quanto à forma de cálculo dessa aposentadoria especial. No tocante aos policiais,
O que ficou discutido ali é se haveria ou não direito à integralidade e à paridade nos proventos de aposentadoria em relação à aposentadoria especial, porque, especialmente, os policiais, eles entram, sim, na regra da aposentadoria especial em razão da periculosidade, efetivamente, e eles já têm uma aposentadoria diferenciada para eles, assim como, por exemplo, os professores também têm uma regra já positivada, diferenciada para eles. Então, no tema 1019, o que o Supremo Tribunal Federal apreciou, e inclusive é interessante a gente estar discutindo isso aqui hoje, porque foi ontem o trânsito em julgado do tema 1019, se não me engano, ontem ou na segunda-feira, houve o trânsito em julgado do tema 1019, em que o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte, que os policiais têm direito à integralidade na aposentadoria especial, mas que a paridade, ela pode existir ou não a depender do regramento em cada estado e município. Então, em relação a previsão legal em cada estado e município, se houve, né, se havia ali a previsão à paridade, vai ser garantido, vai ser estendido a esses policiais de cada estado e município, enfim. Então, esse foi o tema fixado em relação à forma de cálculo da aposentadoria especial dos policiais no Supremo Tribunal Federal, tema 1019. E um último tópico aqui do STF, da pauta do STF, o direito à pensão por morte do menor sob guarda. O que o senhor pode dizer sobre isso? Bastante polêmico, né? A pensão por morte, ele é um benefício pago aos dependentes do instituidor do benefício. Então, uma pessoa tem a condição, a característica, o status de segurado, morre nessa condição e seus dependentes, né, seus entes familiares podem receber esse benefício previdenciário. A legislação, ela dá, inclusive, quem são os dependentes, quem pode figurar como dependente no rol ali das pessoas que podem se beneficiar da questão da pensão por morte. De um modo geral, são entes familiares, né? Então, você vai ter numa primeira lista, né, aqueles cônjuges ou equiparados ao cônjuge, né, ao casamento, e os filhos daquele que morre. Nós tínhamos antes da reforma a previsão de que as pessoas, né, o menor tutelado, o enteado, ele também tinha acesso ao benefício previdenciário de pensão por morte. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, fora da lei previdenciária, mas numa outro regramento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha a previsão de que o menor sob guarda também teria os mesmos direitos de um filho, inclusive os direitos previdenciários. Então, a lei especificamente trata sobre o tema, falando que o menor sob guarda tem direitos, inclusive os mesmos direitos previdenciários. O que é o menor sob guarda? O menor sob guarda é aquele que está sob responsabilidade de uma outra pessoa, que não o pai, que não a mãe. O interessante é que o menor sob guarda, ele tem essa condição, vamos colocar assim, de forma temporária, porque o pai e a mãe não perdem o poder familiar, eles continuam com o poder familiar, mas por algum motivo esse menor, ele está com outra pessoa, um parente, alguém da família, enfim, algum conhecido. Então seria algo que não é definitivo, diferentemente, por exemplo, de um menor tutelado. Na relação de tutela, os pais perdem o poder familiar e aquele que está com o menor, ele tem exatamente as funções de tutelar esse menor, e aí a coisa é definitiva, né? Então, o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando proteger a criança, estendeu naquelas situações em que essa guarda não é definitiva, ela não é para sempre, ou seja, ela tem talvez uma certa duração, mas às vezes a duração já pode ter sido longa, então esse menor já tem uma relação quase que de parentesco com aquele que o cuida dele, e estendeu para ele também direitos de benefício previdenciário. A reforma de 2019 faz uma restrição a essa figura do menor tutelado. Então ele define especificamente direitos iguais para os enteados, direitos iguais para os tutelados, para os menores tutelados, equiparam estes a filho, no caso e na relação de dependência, mas quando a reforma de 2019 fala sobre essas duas figuras, ele deixa o termo exclusivamente para essas outras duas figuras. Quando ele deixa exclusivamente, pode-se compreender que eu estou excluindo qualquer outra figura, né? Como, por exemplo, a do menor sob guarda. Então, o debate hoje é esse.
se esse menor sob guarda, né, continua tendo direito ao benefício de pensão por morte, né, já que há a continuidade da previsão legal feita lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto e o legislador, aparentemente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quis fazer uma proteção social a esse menor. A gente está falando de um benefício social, né, dentro de um outro regramento, e efetivamente o debate vai ficar dentro dessa linha, né? Se essa pessoa pode ou não, se esse menor pode ou não ter direito ao benefício. Professora Rayana, algum complemento ainda nessa situação? Vemos aí, mais uma vez, infelizmente, uma tendência no direito previdenciário a utilizar a exceção como regra e a colocar a vista de que o menor sob guarda ensejaria a existência de... Me fugiu agora a palavra como se fosse uma violação à norma previdenciária. O golpe, não é golpe, é... Oh, meu Deus! Como se estivesse burlando a legislação previdenciária. Então, eles pegam... Uma fraude. Fraude, obrigada, essa palavra que eu queria. As fraudes previdenciárias. Porque o sistema, infelizmente, né, nós temos aí um país de grandeza continental, então o sistema, ele, por vezes, pega diversos casos de fraude, né, na fraude previdenciária, pessoas que não teriam direito efetivamente a benefício, que acabam recebendo indevidamente. E a questão do menor sob guarda, ela foi... A exclusão do menor sob guarda, ela teve essa... Infelizmente, sob o meu ponto de vista, ela teve esse objetivo de evitar a fraude e colocar a exceção como regra. Por quê? O menor sob guarda, nós não temos aí um termo de tutela, nós não temos a comprovação de que ele é enteado. Então, o sistema compreendeu da seguinte forma: então eu vou evitar que as pessoas peguem menores que teriam direito à pensão por morte, por exemplo, ou alguma, e aí ficam sob cuidando ali daquele menor para ficar com o benefício indevidamente. Uma extensão de benefício. Uma extensão, né? de benefício, exatamente. Então, infelizmente, foi excluída da norma, né, da emenda constitucional, menor sob guarda, embora o judiciário já tivesse fixado, já tivesse reconhecido a equiparação do menor sob guarda a filho, né, para estar no rol de dependentes da pensão por morte e de outros benefícios por encargos familiares. Mas a exclusão, ela infelizmente agora foi fundamentada, né, nessa questão de utilizar a exceção como regra e de evitar as fraudes. E futuramente, eu espero, né, que essa questão possa ser revista, porque nós, por exemplo, né, temos inúmeras situações em que, por exemplo, a mãe... os pais já não estão sob cuidado de uma criança, e aí, por exemplo, está com a avó, né? E aí, havendo a perda do pai, essa criança não teria direito, por estar sob guarda, não teria direito à pensão do pai. Então, desculpa, aí ela nesse caso teria, porque seria filho, né? Mas, enfim, em outras circunstâncias. Então... A situação, ela realmente está também em pauta nas análises futuras do Supremo Tribunal Federal em relação às inconstitucionalidades que eventualmente possam surgir da análise da emenda constitucional. Vamos falar agora de um outro assunto, saindo aqui do STF. Temos a Turma Nacional de Uniformização, TNU, do Conselho Federal de Justiça, que julga a validade da contribuição única que elevou os valores das aposentadorias. Seria uma tentativa de combater uma fraude? O que aconteceu com essa contribuição única? Explica primeiro para o nosso ouvinte o que foi e o que está sendo julgado agora, professor. Quando tivemos alterações pela reforma constitucional em 2019, o agente reformador também alterou a questão do cálculo previdenciário. Então, foi tudo para a Constituição, né? Então, o cálculo previdenciário saiu do normativo legal, da lei ordinária, e foi para o evento constitucional.
E ali, né, no artigo 26, o cálculo de concessão do benefício previdenciário passou a tratar o formato de cálculo como média dos salários de contribuição e foi tratado como uma média simples ali de todos os salários de contribuição dentro da base de cálculo. No parágrafo 6º desse mesmo artigo 26, trabalhou-se a possibilidade de exclusão de salários de contribuição que prejudiquem o processo de média, né? Sugiro ao pessoal lá dar uma olhadinha no parágrafo 6º. Então, você pode excluir os salários de contribuição que prejudiquem o processo de média. No entanto, essas exclusões levam junto o tempo de contribuição e a carência que ele representa. Não criou o agente reformador, não ficou atento naquele momento, e imagino que tenha passado em branco isso, naquele momento da reforma, a criação do instituto do chamado menor divisor, que já existia desde 91. O que seria o menor divisor, Sérgio? A exigência de um número mínimo de contribuições dentro da base de cálculo para fazer o processo de média. Ou seja, a exigência de uma frequência contributiva, tá? Para que a pessoa não tivesse um número pequeno de contribuições dentro da base de cálculo e aquele que tivesse um número mais alto, né, fosse prejudicado nessa relação, criando uma anti-isonomia nessa relação. Mas não foi feito essa regra do menor divisor. E isso fez com que entre 2019 e maio de 2022, benefícios previdenciários pudessem ser concedidos nesse processo de exclusão de salários de contribuição com poucas contribuições dentro da base de cálculo. Então, você fazia uma média com um número diminuto de contribuições previdenciárias, você usava os valores de maior salário de contribuição e sua média ficava mais alta, tá? Não havia limitação de exclusão de salários de contribuição, a não ser a própria manutenção de existência do benefício, está lá descrito no parágrafo 6º. O menor divisor voltou à regra, voltou ao ordenamento a partir de maio de 2022. Houve uma inclusão do artigo 135A na Lei 813 e o menor divisor é retomado no formato de cálculo dos benefícios e isso fica resolvido desde então. Mas entre o final de 19 e até maio de 2022, benefícios previdenciários poderiam ser calculados assim. Chegou-se até a possibilidade de que, com cálculos de benefício previdenciário, tivessem apenas um salário de contribuição dentro da base de cálculo para se fazer a média dele por ele mesmo, tá? Chamou-se, inclusive, né, do milagre, né, da chamada milagre da contribuição única. No entanto, isso estava na regra, fazia parte da regra do jogo e os benefícios foram concedidos nesse formato pelo INSS ao longo do tempo. Pessoas que faziam a projeção ou planejamento previdenciário antes, cientes dessa regra, conseguiram se beneficiar também desse contexto. Por via administrativa. Tanto pela via administrativa. Não era nem necessário um requerimento judicial. O requerimento judicial, às vezes, poderia acontecer por conta de uma distorção, de compreensão ou de número de tempo de contribuição, aí o judicial resolveria alguma distorção desse tipo. Mas, efetivamente, o administrativo concedia benefícios nesse formato, tá? Quando mudou a regra, obviamente, passou a usar-se a regra nova. Me chama a atenção, inclusive, da TNU ter atraído esse tema para ele agora, de modo que houve benefícios previdenciários que foram calculados pela administração, pelo INSS, já no formato da chamada contribuição única, ou com poucas contribuições dentro da base de cálculo, ou sem o menor divisor possível, já que não existia a regra até então, né? A regra não estava vigente, e eu fico tentando entender o que a Turma Nacional de Uniformização vai decidir com relação a benefícios já concedidos, né? Porque, efetivamente, isso se trata de um direito adquirido à época, né? Lembro, o próprio INSS fazia cálculo de concessão de benefícios e entregava benefícios previdenciários administrativamente no formato da regra da época. Então, me assustou, eu fiquei assustado quando eu ouvi a notícia de que a TNU ia debater esse tema, né? Então, me chama muito a atenção disso. Doutora Rayane, qual a sua opinião sobre isso também? Olha, Sérgio, eu gosto muito de falar da lógica do sistema e dos princípios constitucionais que regem o direito previdenciário. E um deles é uma expressão em latim chamada princípio do tempus regit actum, que é, na verdade, nada mais nada menos do que um princípio que diz que no direito previdenciário o benefício ele é regido pela regra vigente à época de sua concessão. Então, se nós tivermos ali uma legislação que esteve vigente
né, em determinado período e o benefício foi concedido com requisitos implementados até aquela data, ali nós temos um direito adquirido e não há uma forma de desconstituir. Essa nova lei, ela não pode retroagir para prejudicar o segurado, né? Se formos analisar aí a lógica do sistema previdenciário, os fundamentos constitucionais, não há possibilidade de que esses segurados que implementaram os requisitos nesse período e que aposentaram consoante a normatização vigente àquela época tenham seus benefícios cassados, né? Isso não vai ser a primeira vez, na verdade é a regra, né? Na pensão por morte nós temos entendimento simulado quanto a isso, que a legislação que rege a pensão por morte é a da data do óbito do segurado, né? Então, ainda que tenha alterado, por exemplo, se nós tivermos alguém, né, um segurado que faleceu antes da reforma, e o pensionista ele vai se habilitar agora após reforma. Ele tem direito, né, de que a forma de cálculo seja aquela anterior à reforma. Então, o princípio, né, que garante a vigência da norma existente à época da concessão, ela vai impedir, né, por direito adquirido, que esses benefícios não sejam cassados. O que seria diferente de uma pessoa que ainda não implementou os requisitos. Então, o segurado que ainda não tem implementado, ele teria apenas expectativa do direito. Então, a partir do momento em que em 2022 houve alteração, né, e impossibilidade de colocação dessa contribuição única, efetivamente, a partir dali, ele não vai ter direito porque haveria apenas uma expectativa do direito. Agora, em relação ao direito adquirido, no meu entendimento, a TNU não vai poder prejudicar esses segurados. Ou vai chegar ao STF também, né? Também, é possível que chegue ao STF. Agora, é muito interessante o que a professora Raina falou do tempo que rege o ato, porque nós temos situações contrárias. Historicamente dentro do direito previdenciário. Você tem, por exemplo, uma situação em que um benefício previdenciário em determinada época, regra mais restrita, e o benefício era concedido com base em cálculo com regras mais restritas, há uma regra nova, mais amena para o cálculo de concessão desse benefício. As pessoas pedem a aplicação da regra mais amena para casos anteriores e o judiciário nos devolve falando que isso é impossível porque o tempo rege o ato. Então, se por contrário, né, isso acontecia, deveria acontecer aqui também nesse sentido. Faz mais sentido se acontecer assim. Chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o César. Ele pergunta, pode ser questionado um benefício concedido em 2021, alegando que não deveria ter sido usado o menor divisor? Eu entendo que não. Em 2021, nós não tínhamos a presença ainda do menor divisor, tá? Então, se o benefício é concedido, é exatamente o tema que nós estamos tratando aqui, né? Se o benefício em 2021 foi concedido sem a consideração do menor divisor, até porque ele não existia naquele momento, o benefício com data de início do benefício em 2021, eu não posso agora ter a inclusão desse menor divisor como restrição de cálculo, se é que eu entendi a pergunta. Doutora? Pelo que eu entendi. Você pode repetir a pergunta, por favor? Pode ser questionado o benefício concedido em 2021, alegando que não deveria ter sido usado o menor divisor? Não deveria mesmo. Exatamente, não deveria. Ele não deveria ter sido utilizado o menor divisor, exatamente porque a época era a legislação vigente, ele não existia mais, né? Ele havia existido antes, mas que havia sido alterado. Então, eu não posso retroagir a norma para 2021. E é exatamente esse o tema, né, que vai ser discutido, porque são situações como essas que estão ensejando essa discussão no judiciário em relação à contribuição única. Mas o senhor citaram, né? A senhora e o senhor citou sobre o direito adquirido, mas o TNU, a turma, ela pode refazer cálculo, pode rebaixar o valor da aposentadoria dessa pessoa que foi beneficiada com a contribuição única? Olha, eu não sei que tipo de posicionamento a TNU vai tomar com relação a isso e que justificativa ela daria efetivamente para, por exemplo, fazer uma reversão e uma aplicação do menor divisor, que, repito, não existia naquele momento.
Se ele não existia dentro do ordenamento, né, eu não posso retroagir aquele que passou a existir a partir de maio de 22 para 2021. Então, eu estou tentando aqui fazer um malabarismo de tentativa de criação de um instituto do menor divisor possível em 2021, quando ele não existia. Como que isso poderia talvez ser possível? Eu teria que pegar o instituto, talvez, do menor divisor que existia antes da reforma de 2019. À época, o cálculo era... O menor divisor era medido de acordo com 60% do tamanho do período básico de cálculo, então é um número variável, eu não sei exatamente que número que seria e quando esse benefício teria sido lançado, mas efetivamente eu também não poderia utilizar isso porque a própria reforma fala em 2019 que os cálculos dos benefícios previdenciários a partir daquela reforma específica passariam a valer de acordo com o artigo 26 da emenda 103 de 2019. Ou seja, eu não posso mais usar o 29 da 813. Está certo. César, nosso ouvinte, obrigado. Já agradeceu aqui a resposta. Doutora Rayane, e o direito previdenciário do trabalhador rural, como é que está hoje? Preocupante, viu, ô Sérgio? Inclusive, não sei se o professor Alexandro soube recentemente, ouvi dizer de um projeto de lei recentemente agora que está querendo alterar já a idade mínima e fazer uma igualização, né? Querendo igualar os requisitos das idades da aposentadoria dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais, né? Já uma tentativa de uma nova, de mais uma alteração previdenciária, de mais uma reforma, sob o fundamento de que esses trabalhadores rurais estariam, né, teriam condições de aguardar uma idade maior. Nós sabemos que a aposentadoria por idade do trabalhador rural, ela prevê, né, idades inferiores em relação ao trabalhador urbano. Então, para os homens, há uma redução de 5 anos no tempo, na idade, né, exigida, e para as mulheres, uma redução de 7 anos. Né, na idade exigida para as trabalhadoras rurais. E por trabalhador rural, muitas vezes, quando falamos em trabalhador rural, pensa-se apenas no segurado especial, né, que trabalha em regime de economia familiar. E, na verdade, trabalhador rural não são apenas esses, né? Porque o segurado especial, ele não tem a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social e ele recebe salário mínimo. Mas nós temos trabalhadores rurais que contribuem, né, efetivamente. Assim, nós temos empregados rurais, trabalhadores avulsos rurais. Então, esses trabalhadores, eles contribuem normalmente para a atividade, para o sistema previdenciário, e eles têm constitucionalmente o direito a um benefício mais vantajoso, a um tempo mais vantajoso, exatamente porque há um desgaste maior nesse exercício da atividade rural. Me preocupou muito saber dessa intenção, né, ainda muito no berço ainda essa discussão, mas da intenção de igualar e, mais uma vez, falando em princípio, a Constituição também garante a equidade, né, entre trabalhadores urbanos e rurais, garantindo aí a eles essa possibilidade de requisitos diferenciados. Professor Alexandro, temos aí um minutinho para o senhor falar sobre esse tema também. A aposentadoria do trabalhador rural na reforma de 2019 não sofreu alterações, né? Ela foi, de fato, mantida, o que para mim é bastante louvável. O trabalhador rural desempenha um papel fundamental na nossa economia. E como bem colocou a professora Rayane, o trabalho dele é muito mais penoso e muito mais difícil, e as condições de trabalho também são bastante diferenciadas à do trabalhador urbano. Consequentemente, também pela distância de acessos a serviços e benefícios, nada mais adequado e justo para deixar para que ele mantenha também requisitos, principalmente etários menores, mais baixos e mais simples. Não é nenhum favor o que o Estado faz quando ele deixa esse segurado, esse trabalhador rural, com requisitos mais brandos. Não acho que é o momento adequado para discutirmos efetivamente alterações nesse formato.
Muito bem, conversamos sobre o direito previdenciário, a pauta do STF sobre o assunto, a pauta da TNU também sobre a contribuição única. Quero agradecer aos nossos convidados. Começo agradecendo a advogada e professora de direito previdenciário, também graduada em ciências contábeis e especialista em cálculos judiciais, doutora Rayane Ilis Neiva Máximo. Muito obrigado por estar conosco, doutora Rayane. Eu que agradeço, muito obrigada aos ouvintes, obrigada professor Alexandro, obrigada Sérgio, e estou sempre à disposição. O direito previdenciário, ele precisa mesmo, eu agradeço o espaço, né, que a Rádio Justiça sempre dá para debater o direito previdenciário, que é tão importante na nossa sociedade. Professor Alexandro, professor, advogado de direito previdenciário, obrigado por estar conosco e as suas considerações finais, professor. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a casa, a Rádio Justiça, contem comigo sempre que necessário. Um bom dia a todos que nos ouvem e que nos veem. Muito obrigado aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, que também poderá depois acompanhar esse debate no YouTube da Rádio e TV Justiça. Agora, 9h45, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui no Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça.